Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros. Nesse vídeo eu quero falar sobre a filosofia do Olavo de Carvalho, pelo menos fazer um breve resumo, dar uma pincelada aí em um elemento, na verdade, só da filosofia do Olavo, né? Porque é claro que achar que é possível, né? Seria absurdo achar que é possível pegar, né, a filosofia de um grande pensador e resumir em um vídeo de YouTube, né? Então aqui eu vou dar, claro, só uma pincelada, né? Aproveitando que nessas últimas semanas muito se falou do Olavo. A imprensa fez aí várias reportagens, várias matérias sobre ele, e isso tudo que se falou foi merda e picuinha, né? Então o que interessa é que a obra dele, que é a filosofia dele, infelizmente, nada sobre isso, né, se falou. Até mesmo porque a gente percebeu nitidamente, a imprensa sequer leu a obra do Olavo, né? Inclusive também recomendo, aqui no canal a gente fez um hangout, que inclusive todo mundo participou, menos eu, infelizmente eu não pude. Vale a pena assistir também, que o pessoal do canal explica um pouco como é o COF, né? O curso de filosofia do Olavo aí para o pessoal também poder conhecer. Certo? Mas então, vamos lá. Aqui eu vou dar uma pincelada, vou pegar uma questão que eu vejo que é fundamental, né, que é uma das espinhas dorsais, né, para a proposta da filosófica do Olavo, que inclusive também é muito trabalhada no livro Aristóteles sobre Nova Perspectiva, né, que é aquele livro mais curto que tem de filosofia, né, do Olavo, onde justamente o Olavo ele faz muito esse trabalho filosófico de resgatar o imaginativo. Até também, inclusive, como o pessoal no último hangout comentou, todo o começo do COF, ele tem muito essa questão do imaginativo, né? Ele é muito focado em despertar o interesse do aluno para a alta cultura, para a grande literatura, para os grandes clássicos, justamente para aguçar o imaginativo. E por que esse resgate, né, essa questão do imaginativo é tão importante, né, não apenas para a filosofia do Olavo, mas é também uma visão muito valiosa e muito importante para o exercício filosófico, justamente porque na filosofia moderna, né, a gente até hoje vive muito nessa visão cartesiana, né, porque com o método Descartes, uma consequência que acabou impregnando, né, uma visão, né, que acabou contaminando não apenas a filosofia, mas todas as áreas aí dos estudos, é justamente essa visão de que você tem existe um abismo entre o mundo material e o mundo da mente humana, né? O mundo ideal. Então, por um lado você tem o mundo material, que é esse mundo frio, físico, totalmente determinado por propriedades matemáticas, físicas, e por outro lado você tem o mundo da mente humana, que é o mundo do doce de leite, é o mundo da imaginação, onde tudo é subjetivo, tudo é relativo, o certo é relativo, é tudo projeção do indivíduo, não tem nada objetivo. Então essa visão desse abismo, nós todos estamos, né, na sociedade moderna muito mergulhados nessa ideia. E justamente o Olavo ele faz muito esse trabalho de resgatar a visão clássica da filosofia, que é justamente essa visão da unidade do real, da unidade do ser, que existe uma unidade na realidade entre... que na verdade não faz nem sentido você tentar explicar a realidade dessa forma. E como o Olavo vai demonstrar isso? É claro que aqui eu estou passando tudo de forma muito resumida, é claro, né? E ele vai passar justamente isso muito baseado também na crítica que Schelling fazia, né? Schelling, que é um filósofo alemão maravilhoso, fantástico, ele também fazia muito essa crítica, né? Ele falava que quando a filosofia entrou na era moderna, ela caiu para um nível pueril, justamente devido a essa visão, né, de que você tem, então, de um lado você tem o mundo lógico, analítico, físico, material, e do outro lado você tem o mundo do doce de leite, o mundo da fantasia, da imaginação, né? Justamente o Olavo, né, e muito também inspirado em obras como as obras do Schelling, ele vai mostrar essa questão de que toda a percepção, né, que nós temos, né, da realidade, ela sempre tem esse aspecto, de fato ela sempre tem esse aspecto singular, né? O mundo das sensações tem muito esse aspecto singular, da pessoa que está percebendo aquela realidade, que está fazendo uma projeção intuitiva sobre o real. E justamente nós temos, ao mesmo tempo, esse componente do pensamento racional humano que trabalha no campo do universal. Então a gente, por exemplo, olha para um animal e a gente consegue, aí de fato, vendo de forma bem platônica, né? A gente consegue, por exemplo, abstrair o conceito de essência daquele animal e compreender, não, aquele animal todo está dentro, por exemplo, da essência, da espécie, do gênero e assim por diante. Só que você vê que aí existe então, na verdade, um abismo entre essas duas coisas, né? Você tem, por um lado, essa percepção totalmente singular e do outro lado,
você tem esse pensamento que tem que está sempre na camada universal. Essa camada universal do pensamento, inclusive, dá até para você, isso remete muito ao Hegel, né? Porque o Hegel ele tem essa tara pelo universal, mas eu diria que para a gente manter mais na parte clássica, a gente pode ver muito isso também no Parmênides, né? O Parmênides ele falava muito sobre essa questão dessa camada universal, né? Então ele fala muito da camada do ser, né? Que as coisas ou são ou elas não são, se você, o ser, existe o ser ou o nada, né? Toda essa coisa muito, as propriedades universais, né? E isso remete muito justamente a essa questão do pensamento. Justamente o Olavo ele demonstra, né, nesse livro que, na verdade, a síntese entre essas duas coisas é justamente feita pelo imaginativo, pela imaginação humana, onde nós conseguimos. Então você vê que coisas interessantes, né? Nossa capacidade imaginativa, na verdade, seria o grande pulo do gato, o grande diferencial entre o homem e os animais, por exemplo, é justamente essa capacidade imaginativa muito mais profunda que nós temos, essa capacidade que nós temos de pegar a experiência singular, pegar essas propriedades universais e sintetizar essas coisas, por exemplo, em um pensamento hipotético. Por exemplo, dentro de uma história, por exemplo, né, a gente pode, por exemplo, Homero escrevendo a Ilíada, as obras também, por exemplo, pegando bem a filosofia clássica, como eu falei, né, pegando, por exemplo, também as obras do Hesíodo, né, então a gente consegue fazer essa síntese. Então você veja que, inclusive, essa é a forma que o Olavo explica o fundamento da filosofia naquele curso História da Filosofia, né, que ele deu, que é um curso maravilhoso, né? Inclusive é o meu curso predileto do Olavo. E nesse curso, por exemplo, nossa garganta está... Nesse curso, por exemplo, justamente ele apresenta a filosofia como o quê? Como a síntese entre o eixo de experiência com o eixo de consciência. Então justamente essa ideia de que a filosofia é esse esforço de você tentar absorver essa experiência dentro da sua consciência. Esse esforço muito do imaginário, do imaginativo. E justamente por isso, né, até que como o pessoal comentou no COF, o começo do COF, né, é muito focado nessa questão de aguçar o imaginativo do aluno. Porém, voltando então a essa questão do imaginativo. Então você vê que, deixando o COF de lado, né, você vê que essa premissa, então, né, que vai sustentar a teoria dos 4 discursos, né, que o Olavo desenvolve no livro dele, ela tem, assim, ela realmente é um resgate enorme, né, um resgate de toda essa visão filosófica clássica que foi perdida. Inclusive o Olavo ele consegue resgatar isso, ele pegou, né, ele conseguiu ter esse insight pegando ali um pouco tanto do Tomás de Aquino como do Avicena, né. O Avicena é interessante, porque o Avicena ele é um filósofo islâmico, e na filosofia islâmica, de fato, não aconteceu essa questão cartesiana, né? Porque a visão ocidental é muito de que, então o Aristóteles ele também está situado nesse abismo. Então, de um lado você tem, por exemplo, a poética, e do outro lado você tem o Organon, que seria a obra que é onde ele vai esmiuçar, por exemplo, a questão da lógica analítica. E, por exemplo, os islâmicos, né, por exemplo, como o próprio Avicena, não viam dessa forma, eles viam que existia uma unidade entre essas duas coisas, que na verdade era uma coisa só, né? E é muito interessante você notar que essa visão filosófica, ela causa consequências, na verdade, não apenas no estudo filosófico, mas em toda a compreensão da sociedade, né? Por exemplo, conceitos modernos, né, da civilização ocidental, né? Por exemplo, essa ideia da fé ser contra a ciência, por exemplo, essa ideia que nós temos também do cientificismo, do materialismo, do relativismo, essa ideia dentro da arte é muito interessante. Note, por exemplo, a arte pós-moderna. O que é arte pós-moderna? Esse subjetivismo total. E isso também eu vejo muito como uma consequência, e acho que até o Olavo no livro também cita isso, né? Que uma forma, por exemplo, de você compreender esse movimento pós-moderno é justamente esse subjetivismo absurdo que a filosofia acabou mergulhando, justamente por essa ideia de que não, a filosofia ela está dentro do sujeito e é tudo projeção do sujeito, né? Muito aquilo o Kant chamava de revolução copernicana, né? Você explicar tudo pelo sujeito, pela projeção do sujeito, então fica tudo relativo, fica tudo abstrato, fica tudo subjetivo. Claro que essa não é a visão necessariamente do Kant, mas muitas pessoas acabam derivando essa visão filosófica. E veja que isso acontece, por exemplo, na questão pós-moderna, né? A arte pós-moderna tem muito essa visão de que, não, então aqui a gente vai mostrar a arte, a verdadeira arte, que é esse negócio abstrato, subjetivo,
Então eu vou pegar um quadro aqui, jogar um monte de tinta no quadro e vou falar que isso é arte. Então justamente essa visão, essa rebelião contra o mundo lógico, analítico, né? Então essa visão pós-moderna é uma visão muito mergulhada no mundo cartesiano, desse abismo cartesiano. Então mesmo que se você for estudar, por exemplo, eu sou músico, eu sei muito bem que, por exemplo, a música, ela tem ali um elemento extremamente objetivo, extremamente lógico, né? Que, por exemplo, as escalas musicais, né, conforme o Pitágoras descobriu, elas são extremamente assim, bem determinadas, né? Inclusive até você consegue, é tudo muito matemático, né? Inclusive até pelos intervalos, né, você consegue saber que tipo de sentimento uma determinada harmonia pode gerar, um determinado acorde pode gerar, né? Então, por exemplo, intervalos maiores, escalas maiores geralmente geram sensações mais alegres, né? Geralmente são usadas mais, por exemplo, músicas mais dançantes, como o forró usa mais a escalas maiores, intervalos maiores, enquanto que, por exemplo, o heavy metal tende a usar escalas menores, né? Justamente porque o menor, o acorde menor, por exemplo, ele é mais tensionado, ele é mais sombrio, ele é mais triste, ele funciona melhor, por exemplo, para o rock, né? E para o metal em geral. Então veja que na verdade existe uma camada muito lógica por trás. Então justamente existe uma unidade entre essas duas coisas. Até estendendo um pouco essa questão da arte, como muito bem mostrava Aristóteles, né, que a arte ela começou justamente com o homem compreendendo como a natureza se comportava, né, compreendendo, por exemplo, na questão do Pitágoras, como as notas se comportam na realidade, né, como as harmonias se comportam na realidade. Então esse resgate que o Olavo faz de fato é algo fantástico e muito importante, onde ele consegue justamente resgatar muito essa visão anterior à questão do Descartes. Até o último ponto que a gente pode fazer, para ter mais um exemplo, você pega, por exemplo, os pós-modernos, eles falam muito essa questão aqui, você pode interpretar um livro de milhares de formas diferentes. Então isso demonstra que não existe uma interpretação objetiva, não existe algo objetivo. Eu acho muito engraçado esse argumento, porque para mim isso na verdade demonstra justamente o contrário, né? O fato de que nós conseguimos pegar uma obra literária, interpretar ela de várias formas, isso mostra justamente que existe ali uma estrutura muito objetiva debaixo daquela obra literária, né? Isso demonstra justamente que, dentro da nossa interpretação, né, ainda assim existe embaixo ali um campo de compreensão que é objetivo para todos. A gente ainda consegue entender que nós estamos falando da mesma obra literária, dos mesmos acontecimentos, né? Se fosse de outra forma, se a substância dos acontecimentos estivesse de fato na projeção do indivíduo, totalmente na projeção do individual, aí ia ser tudo uma ameba. Na realidade ia ser uma ameba, ninguém ia conseguir se comunicar, ninguém ia conseguir nem entender, né? Não existia nem linguagem, né? Porque ia ser tudo uma projeção do indivíduo. Então, na verdade, isso, justamente essa visão pós-moderna é justamente o quê? É uma consequência também dessa visão. Você achar que você querer, por exemplo, nesse caso, explicar tudo pelo lado do indivíduo. Se você falar, não, é tudo projeção do indivíduo, né? Também que é uma consequência muito dessa visão cartesiana de criar esse abismo entre o material e o ideal. Eu acho que o vídeo já ficou meio longo, então eu vou parar por aqui. E eu vou fazer depois uma segunda parte falando sobre por que 4 discursos, né? Por que não 15 discursos ou 2 discursos, né? Mas aí fica para uma outra parte, galera. Então obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.